Este curso de fenômenos de transporte vai tratar mais especificamente das transferências de calor e de massa. A ciência fenômenos de transporte está dividida nos estudos das transferências de quantidade de movimento, de calor e de massa. Certamente vocês já fizeram os cursos de fenômenos de transporte 1 ou fenômenos de transporte A e já estudaram a parte de transferência de quantidade de movimento. Desta forma, neste curso, nosso foco vai ser a transferência de calor e de massa. Inicialmente, eu gostaria de identificar algumas das possíveis aplicações de transferência de calor e massa na siderurgia, que é um dos ramos da metalurgia. Se nós observarmos este fluxograma, que ilustra a sequência de processos utilizados em uma usina siderúrgica integrada, nós poderemos identificar diferentes situações onde transferência de calor e massa estão presentes. A começar pelo caso da sinterização. A sinterização é um processo de aglomeração de minérios de ferro que consiste de um leito móvel onde é feita a ignição de uma mistura de minério, fundentes e combustível. Essa ignição é feita pela parte superior do leito e é feita a sucção do gás pela parte inferior através de um sistema de exaustão, e aí a frente térmica se desloca da parte superior para a parte inferior do leito, promovendo o processo de aglomeração. Certamente a transferência de calor é fundamental na condução deste processo e tem relevância muito grande sobre a qualidade do produto obtido e também sobre a produtividade do equipamento. Quando a gente examina a coqueria, que é também um processo de preparação de matérias-primas para o alto forno, a coqueria transforma o carvão mineral em coque através também de um processo de transferência de calor e, novamente, a temperatura alcançada tem efeito sobre a qualidade do coque e o processo e a velocidade da transferência de calor tem relevância sobre a produtividade da coqueria. Se nós caminharmos um pouco à frente e chegarmos até o alto forno, nós veremos novamente aqui grandes aplicações de transferência de calor, uma vez que o processo é desenvolvido, em essência, pela transferência de calor de um gás que é gerado na parte inferior do alto forno, em temperaturas de aproximadamente 2.000 centígrados. Esse gás vai em contracorrente com as matérias-primas que são alimentadas no topo do forno e vai gradativamente aquecendo e transformando essas matérias-primas nos produtos que vão ser o ferro-gusa, a escória, ambos no estado líquido, e que vai ser gerado também um gás que vai sair na parte superior do forno. Novamente, produtividade, qualidade do produto tem relação direta com o processo de transferência de calor e aqui também a ocorrência das reações químicas na parte inferior do forno em particular tem muita relação com os aspectos de transferência de massa. Avançando um pouco mais, nós chegamos até o convertedor, que é o equipamento responsável pela transformação do ferro-gusa em aço. Novamente, aqui temos situações onde transferência de calor na parte da fusão da sucata, que é alimentada neste forno. Essa fusão guarda relação direta com a velocidade de transferência de calor e o andamento e a transformação do gusa em aço depende muito de processos relacionados à transferência de massa. Mais a seguir, nós temos os processos de refino secundário. Aqui está ilustrado um desses processos, que é o processo RH, que é utilizado na produção de aços de ultra baixo teor de carbono. Um exemplo de aplicação desses aços é a indústria automobilística e, novamente, transferência de calor e, em particular, transferência de massa tem suma relevância na condução deste processo. Finalmente, caminhando para as etapas finais dos processos de produção, nós temos o lingotamento contínuo, nós temos os fornos de reaquecimento
e, finalmente, os processos de laminação. Transferência de calor nesses processos são fundamentais para se conseguir produzir um produto sem defeitos e com qualidade que venha atender às especificações do mercado. Logicamente, o conhecimento de transferência de calor e conhecimento de transferência de massa pode auxiliar o engenheiro metalurgista na adequada condução desses processos e na obtenção de produtos de qualidade com o máximo de produtividade e o mínimo de custo. Além destes vídeos, eu sugiro a utilização das seguintes bibliografias. A primeira delas é um livro chamado Fenômenos de Transporte, Fundamentos e Aplicações nas Engenharias Metalúrgica e de Materiais. Este livro foi editado pela ABM e é de autoria do professor Varadarajan Seshadri e de mais alguns colegas da Universidade Federal de Ouro Preto. Um outro texto também que pode ser utilizado como uma referência para acompanhamento do curso é o livro de Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, dos autores Bergman, Lavine, Incropper e DeWitt. E, finalmente, um texto que está disponível na internet e pode ser feito download gratuito e legal no site que está indicado nesse slide. Este texto também é muito bom e pode ser uma alternativa interessante para acompanhamento da disciplina. Os objetivos do curso serão inicialmente os de identificar e quantificar os diferentes mecanismos que estão presentes nas transferências de calor e massa. Depois, possibilitar que sejam desenvolvidos modelos para previsão de perfis de temperatura e ou concentração em sistemas de interesse de um engenheiro metalurgista. Exemplos de paredes refratárias em fornos, aço no processo de lingotamento contínuo, fornos de reaquecimento, laminação e etc. Um dos objetivos também será o de obter as soluções para os modelos que foram propostos através de técnicas analíticas e também técnicas numéricas. O objetivo deste primeiro capítulo é o de introduzir conceitos gerais sobre os mecanismos de transferência de calor e como avaliá-los, e também introduzir o conceito de balanço global de energia e suas aplicações. Em ambos os casos, alguns exemplos de aplicação serão desenvolvidos. Começando então a abordagem sobre transferência de calor, nós iniciaremos conversando sobre os mecanismos em que transferência de calor pode ser feita. Essas figuras que estão apresentadas aqui, elas mostram do lado esquerdo o processo de lingotamento convencional e do lado direito o final do processo de lingotamento contínuo, ilustrando uma seção transversal de uma placa. Em ambos os casos, o que a gente verifica é, pela diferença de coloração das peças, é que isso está associado a uma diferença de temperatura no interior do material. E toda vez que nós temos um material e que no interior dele haja um gradiente de temperatura é uma variação da temperatura com a posição ao longo de um meio. Toda vez que essas duas condições estiverem presentes, um meio e um gradiente de temperatura, nós teremos presente o mecanismo de condução, que pode ser também chamado de difusão de calor. Lembro aqui que taxa significa quantidade por unidade de tempo e fluxo significa taxa por unidade de área. Nesse caso, nós temos uma taxa de transferência de calor e um fluxo de calor. A área que é considerada no cálculo do fluxo de calor é a área perpendicular à direção da transferência. Nesse caso, seria a área que está perpendicular à tela do computador. O sinal menos que aparece nesta equação é simplesmente para satisfazer a convenção que eu mencionei no slide anterior, que é de que quando o fluxo de calor ocorre no mesmo sentido do crescimento do eixo, ele é positivo. Então, se observarmos a figura direita, veremos que a temperatura diminui com o aumento da coordenada x.
Nesse caso, o gradiente de temperatura é negativo, mas vimos anteriormente que o fluxo de calor é positivo, pois ele está ocorrendo no mesmo sentido do crescimento do eixo X, ou seja, da alta temperatura para a baixa temperatura. Para compatibilizar isso, é necessário que a lei de Fourier possua esse sinal menos, que vai fazer com que sempre que tenhamos um gradiente negativo, o fluxo de calor seja positivo. Ou seja, o calor vai sempre das regiões de alta temperatura para as de baixa. E o sinal dele vai ser sempre contrário ao sinal do gradiente de temperatura. Quando temos situações de transferência de calor em apenas uma dimensão, em condições de regime estacionário, ou seja, quando as temperaturas não variem com o tempo, para um material com condutividade térmica constante e sem geração de calor, o perfil de temperatura, neste caso, é o de uma linha reta, é de uma variação linear, e o cálculo do gradiente de temperatura nesta situação fica tremendamente facilitado. Basta que calculemos a razão entre as diferenças de temperatura e as diferenças entre as coordenadas das posições X. O cuidado que temos que ter é que a ordem que vamos colocar as temperaturas no numerador deve corresponder à ordem com que vamos colocar as posições no denominador. Observando esta equação, lembrando que K é sempre um valor positivo, verificamos que, neste caso, o fluxo de calor vai ser positivo, uma vez que TI é maior do que TE e L é uma grandeza positiva. O fluxo aqui é positivo porque ele está indo no mesmo sentido do crescimento do eixo X, de x igual a 0 para x igual a L. Aqui está proposto um exemplo de aplicação do que conversamos até agora. Neste caso, temos uma parede de um forno industrial com uma espessura de 20 centímetros, constituída de um refratário que possui condutividade térmica equivalente a 1,5 watt por metro por Kelvin. Medidas foram realizadas durante a operação do forno em estado estacionário e indicaram temperaturas de 1.400 e 500 Kelvin nas superfícies interna e externa. O que é pedido aqui é que seja calculada a taxa de perda de calor, considerando que a parede tem uma altura de 2 metros e um comprimento de 10 metros. Sugiro que vocês resolvam esse exemplo e só a partir de tê-lo feito resolvido é que avance nos próximos slides. Estas duas figuras ilustram a situação que foi apresentada no exemplo. Na figura da esquerda, temos um corte da seção transversal da peça, da parede refratária, e na figura da direita, uma visão em perspectiva, ilustrando a altura e o comprimento da parede, com uma setinha ilustrando o sentido da transferência de calor e mostrando a área através da qual essa transferência de calor ocorre. Como a temperatura no interior é maior do que do exterior, e aqui as coordenadas x foram colocadas x igual a 0 na superfície interna e x igual a L na superfície externa, nós temos uma situação onde o fluxo e a taxa de perda de calor são positivas. Sempre recomendo que na hora de resolver um exemplo, vocês procurem fazer uma listagem das considerações que foram formuladas. No presente caso, foram considerados estado estacionário, transferência de calor unidimensional ao longo da direção X, que a condutividade térmica do material é constante e que não há geração de calor. Com as considerações formuladas, a gente sabe que o perfil de temperatura vai ser linear e podemos calcular, então, o fluxo de calor através da equação vista na linha superior, onde temos o produto da condutividade térmica vezes a diferença de temperatura dividido pela espessura da parede. Nota que aqui eu já usei uma derivação anterior, onde o sinal menos aqui não apareceu porque eu já inverti o sinal do gradiente de temperatura.
Neste caso, o fluxo de calor foi equivalente a 6.750 watts por metro quadrado. Para determinarmos a taxa, basta multiplicar o valor do fluxo pela área perpendicular à transferência de calor, que nesse caso é de 2 por 10 metros. Neste caso, então, obteremos uma taxa de transferência de calor de... Aqui é proposto um exercício para vocês resolverem. Nesse exercício é fornecido um perfil de temperatura. Vocês notem que é um perfil quadrático. A condutividade térmica do material depende da temperatura. A equação que representa essa variação é dada aqui no centro do slide. E aí são pedidos para serem determinados 3 parâmetros. O gradiente de temperatura na posição x igual a 2 centímetros, o fluxo de calor na posição x igual a 20 centímetros, e que vocês determinem finalmente se o material está aquecendo ou sendo resfriado. Este exercício não está resolvido aqui no slide. A ideia é que vocês resolvam esse exercício e que nós façamos a discussão dele em sala. Um outro mecanismo de transferência de calor é a convecção. A convecção está sempre presente quando temos um meio e quando este meio apresenta um movimento macroscópico. Aqui nessas 4 partes da figura são ilustradas 4 situações onde a convecção está presente. Na parte A da figura nós temos um ventilador que está forçando o movimento do ar e fazendo com que este ar resfrie placas de um circuito impresso. Neste caso, nós temos um meio, que é o ar, e ele apresenta um deslocamento macroscópico que foi induzido por um agente externo, no caso aqui a hélice do ventilador. Neste caso, nós falamos que a convecção é forçada, porque quem está induzindo o movimento é um agente externo. Na figura B, nós temos uma situação semelhante, mas agora não tem esse agente externo. O que está provocando a variação, a movimentação do ar, é a variação da temperatura, é a variação da densidade dele com a temperatura. Nós sabemos que os fluidos, a maioria deles, quando a temperatura sobe, eles tendem a ficar mais leves e, consequentemente, se deslocar no sentido ascendente. Então, neste caso, o ar próximo à região das placas de circuito que estão aquecidas, ele vai aquecer, ele vai ficar mais leve e vai tender a ter um movimento macroscópico induzido por essa variação de densidade. Neste caso, a movimentação do ar independe da nossa vontade. Ela não está sendo causada por nenhum agente externo. Ela é causada por um fenômeno natural, que é a variação da densidade do fluido com a temperatura. Neste caso, falamos que temos convecção natural. Na figura C, nós temos um movimento macroscópico aliado a uma mudança de fase. Neste caso, estamos vendo uma panela que está sobre uma placa aquecida e a água entra em ebulição. Quando há ebulição, vai haver a geração de bolhas de vapor e essas bolhas vão incrementar a movimentação da água e isso certamente vai favorecer a transferência de calor por convecção. Finalmente, na figura D, temos uma outra situação de convecção, agora com um fenômeno de condensação. Nós temos na parte interior do tubo a circulação de água fria, na parte externa nós temos ar úmido, e isso vai provocar a condensação de partículas de água junto à superfície. Quando as partículas condensam, elas liberam o calor latente de solidificação, e isso é um fenômeno adicional que combina convecção com mudança de fase. Quando temos que calcular a taxa de troca de calor ou fluxo de calor entre uma superfície sólida e um fluido com a qual essa superfície está em contato, a avaliação seria tremendamente difícil se formos procurar fazê-la usando princípios básicos que envolveriam conhecer o perfil de velocidades do fluido. Uma alternativa de engenharia que foi proposta algumas décadas atrás foi de propor uma equação para o fluxo de calor representado através do produto de um coeficiente de transferência de calor
H, pela diferença entre as temperaturas na superfície do sólido e do fluido num ponto afastado dessa superfície. Quando falamos afastado da superfície, significa um ponto que esteja fora da camada limite. Camada limite é um conceito que vocês já devem ter estudado em fenômenos de transporte na parte de transferência de quantidade e movimento. Então, neste caso, o fluxo de calor é estimado pelo produto dessas grandezas. Um coeficiente de transferência de calor, cuja unidade é watt metro quadrado Kelvin no sistema internacional, e por uma diferença de temperatura. A ordem das temperaturas nesse termo de diferença de temperaturas é definido simplesmente por uma adequação à convenção de definição de que é um fluxo positivo ou negativo. A convenção aqui é a mesma que adotamos para a condução. Quando ela for no mesmo sentido do crescimento do eixo, ela vai ser positiva. Quando a transferência for no sentido oposto ao do crescimento do eixo, ela vai ser negativa. Então, neste caso, a gente verifica que, como imaginando uma situação em que a superfície esteja mais quente que o fluido, a transferência vai ser de x igual a L para valores de x maiores do que L. Consequentemente, vai ser uma transferência de calor positiva e, neste caso, TS maior do que T infinito. Lembro que o H é sempre um parâmetro maior do que zero. É importante salientar que esse uso dessa equação só é útil se tivermos condições de estimar esse coeficiente de transferência de calor. Esse coeficiente não é nenhum parâmetro básico de fenômenos de transporte, e muito menos essa equação é uma equação que pode ser deduzida teoricamente. Ela foi proposta e ela só pode ser aplicada adequadamente se nós tivermos condições de fazer estimativas desse valor de H. Isso tem sido feito ao longo dos anos utilizando recursos experimentais, e aí temos na literatura uma série de correlações empíricas que permitem a nós, engenheiros, fazermos estimativas desse valor de H para aplicar nessa equação. Esse slide aqui é bem semelhante ao anterior. Se vocês repararem bem, a única diferença é a orientação do eixo X. Nesse caso, o eixo X foi orientado crescendo da direita para a esquerda, e vocês observam que a equação para o fluxo de calor foi alterada, né? A ordem que aparecem as duas temperaturas foi invertida em relação ao slide anterior, e essa inversão se deu para compatibilizar o sinal do fluxo de calor com a convenção que é, quando ele é positivo, ele ocorre no mesmo sentido do crescimento do eixo. Eu procurei, através dessas dois slides, evidenciar que a escolha da ordem das temperaturas que vão aparecer nessa expressão para o fluxo de calor por convecção se dá sempre levando em consideração a coerência com a orientação dos eixos, e não sempre sendo a maior temperatura menos a menor ou a menor menos a maior temperatura. A escolha é sempre feita para manter a coerência com a convenção do que é um fluxo de calor positivo ou negativo. Como mencionei anteriormente, o coeficiente de transferência de calor pode ser e tem sido avaliado ao longo de várias décadas através de montagens experimentais e proposição de correlações empíricas. Mais recentemente, com o desenvolvimento dos computadores e de softwares que permitem determinação dos perfis de velocidade e de temperatura no fluido, é possível também deduzir esse coeficiente de transferência de calor através de uma abordagem 100% teórica, usando os princípios básicos de transferência de calor e de quantidade de movimento. Essa abordagem é mais trabalhosa e, sem dúvida nenhuma, no dia a dia do engenheiro, a abordagem experimental que utiliza correlações empíricas é muito mais utilizada. Esse slide final sobre a introdução à convecção dá uma ideia das faixas de valores usuais do coeficiente de transferência de calor. Aqui foram divididos entre convecção natural, quando os fluidos são gases e líquidos, convecção forçada, gases e líquidos, e quando a convecção está aliada a uma mudança de fase, ebulição ou condensação.
nós notamos que há sempre uma tendência do valor do H aumentar quando passamos de gases para líquidos e quando passamos de convecção natural para convecção forçada. E é possível se observar também o tremendo aumento no valor do coeficiente de transferência de calor por convecção, quando a convecção está aliada a uma mudança de fase. Alguns exemplos do dia a dia, onde nós podemos constatar essa variação, é a sensação que temos de frio ou calor quando estamos ao ar, né, expostos ao ar, por exemplo, a 25 centígrados, estamos sentindo calor, e quando mergulhamos em uma piscina, onde a água está à mesma temperatura do ar, mas que temos uma sensação muito mais agradável, e essa diferença de sensação ela se dá porque passamos a perder uma quantidade muito maior de calor, porque agora temos convecção natural, mas para um líquido que é a água. Neste caso, não tem diferença de temperatura entre o ar e a água. O que nos caracteriza, o que nos leva a identificar essa diferença nessa sensação térmica de mais conforto dentro da água, é que sentir frio ou calor depende mais da quantidade de calor que estamos trocando com o ambiente. E neste caso, ao mergulharmos na água, essa transferência de calor fica muito incrementada. Um outro exemplo de convecção com mudança de fase é se passarmos, por exemplo, álcool no braço e soprarmos, vamos ter uma sensação de frio que está associada à remoção do calor por convecção pelo movimento do ar, aliada à evaporação do álcool, que vai consumir uma parte do calor extraído de nossa pele, que vai dar uma sensação térmica mais agradável. No próximo vídeo falaremos sobre o terceiro mecanismo de transferência, que é a radiação. É importante observar que condução, né, no caso difusão e convecção, são mecanismos que podem ocorrer em transferência de massa. O mecanismo de radiação é específico da transferência de calor.